saudar a todos com a paz do Senhor, nesta manhã de sábado, né? Estamos aqui na casa do Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E hoje eu quero falar sobre rejeição. Rejeição. A qual tipo de rejeição? Rejeição de quando o povo rejeita o ungido de Deus por ele ensinar e falar a verdade. A quem esse povo está rejeitando? A quem esse povo está rejeitando? Se ele está rejeitando o pastor, se ele está rejeitando o profeta, ou se ele está rejeitando o homem de Deus, ou se ele está rejeitando o próprio Deus. A realidade é uma só. Veja bem, quando se rejeita o ungido de Deus por causa dos ensinamentos que Deus lhe deu para ensinar, essa pessoa, esse crente que sai da igreja por causa disso, que rejeita a igreja por causa disso, ele está rejeitando o próprio Senhor. Porque esta palavra que está aqui, a Santa Escritura, não é minha, não é de ninguém, não é do homem de Deus. Ela é do Senhor. Então, quando uma pessoa ela sai da igreja, seja quem for, seja parente, seja filho, seja quem for, sair da igreja por causa dos ensinamentos do pastor, essa pessoa está rejeitando o próprio Senhor na sua vida. E eu posso provar isso em 1 Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 7, ali Samuel, verdadeiramente Samuel, ele se sente rejeitado pelo povo de Israel, quando o povo de Israel chega a Samuel e diz assim: ó Samuel, arruma um rei para nós, coloca um rei aqui, Samuel, porque nós queremos que o rei governe sobre nós. E vamos ver que verdadeiramente Samuel vai orar a Deus, Samuel vai dizer para Deus: Senhor, o povo quer um rei, eles me rejeitaram, Senhor. E o Senhor disse para Samuel: Samuel, eles não te rejeitaram, antes deles rejeitar a você, eles rejeitaram a mim, Samuel. Então quem rejeita um homem de Deus, ele está rejeitando o próprio Senhor. Porque esta palavra é do Senhor, ela não é nossa, não é de nenhum ungido, não é de nenhum profeta. O profeta, o ungido de Deus, ele é apenas enviado, ele é apenas mandado, ele é apenas realmente, verdadeiramente está ali para fazer a obra de Deus, e ouvir de Deus e passar para o povo, como Samuel passava para o povo, como Josué passava para o povo, como Moisés passava para o povo. A prova diz que quando Moisés disse: olha, chega-se ao pé do monte, mas vocês consagram a vossas vidas que Deus vai falar com vocês. O povo realmente foi até ali, mas quando Deus bradou, que deu aquele trovão que tremeu a terra, o povo correu e disse: ah, Moisés, fala tu com nós, da boca de Deus, mas nós não vamos ficar, nós vamos morrer. Fala tu, Moisés. E o povo foi embora. Moisés teve que dispensar o povo, e Deus falou com Moisés, e Moisés transmitiu para o povo. A prova que Deus chama o homem, capacita, escolhe o homem, capacita para determinado fim. Então, quando alguém sai da igreja por causa da sã doutrina, por causa dos mandamentos, por causa do querer de Deus, que esse homem está ensinando da parte de Deus, essa pessoa que saiu, ela está rejeitando o próprio Senhor. Vamos ver se é isso mesmo. 1 Samuel capítulo 8, verso 7, e diz: e diz o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não
te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Vocês viram? Aqui, se nós lermos um pouquinho antes, nós vamos ver que Samuel falou assim: Senhor, vocês me rejeitaram. Eu disse: não, eles não te rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Por quê? Porque Samuel era a boca de Deus falando. Era a boca de Deus falando. Tem gente que acha que vai ter, que Deus tem que falar com ele. Deus vai falar com quem ele quiser. Deus vai realmente se apresentar para quem ele quiser. Para isso ele chama um homem. Ele não chama todos. A prova disso está lá naquele monte que o povo não quiser ouvir. Deus falando, que eles ficaram com medo de ser fulminados. Preferiu que Moisés ouvisse e falasse com eles. Porque Deus tinha escolhido Moisés para isso. Como escolheu Josué para isso. De entre uma nação. Então Deus escolhe um homem, fala com ele, manda que ele fale para o povo. E se o povo não quiser ouvir, certamente o povo está rejeitando o próprio Senhor. Foi o que aconteceu aqui. O que o Senhor disse, Moisés? Samuel. Eles não rejeitaram a ti, não, eles rejeitaram foram a mim. Eles não querem me ouvir mais. Porque colocando um rei, coloca segundo seus próprios prazeres. Ainda mais se esse rei não for aquele rei temente a Deus. Se for um rei temente a Deus, ainda melhora bastante, mas se não for. E então o que acontece é que muitos saem da igreja porque eles não querem ouvir mais o pastor pregar, não quer mais andar na sã doutrina, não quer andar mais nos mandamentos, e pensa assim: ele me rejeitou. Não, ele rejeitou o próprio Senhor. A prova, eu falo assim para vocês: muitos me rejeitaram por causa da santa palavra, saíram da igreja, mas não pararam de ir na minha casa. Vai na minha casa, então certamente porque não me rejeitou. Rejeitou foi o Senhor mesmo. Rejeitou foi a palavra de Deus mesmo. Não é? Porque se vive comigo, convive comigo, mas não convive na igreja, no mesmo lugar que eu estou, porque estou ensinando a verdade, então não foi eu que fui rejeitado. Foi o Senhor que foi rejeitado, porque eu apenas sou a boca de Deus falando para vocês. Sou apenas a boca de Deus ensinando para vocês a verdade. Então a realidade é essa. Então veja bem, porque Deus chama um homem, capacita e unge, e manda falar da parte de Deus. Vamos aí no livro de Ezequiel. Vamos ver o que o Senhor faz. Livro de Ezequiel, capítulo 2, no versículo 3 em diante. Vamos ver o que o Senhor disse. Então ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgirem contra mim. Insurgirem contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor. Você viu aqui? Ele chamou um homem. Quem é esse homem agora? Ezequiel. E mandou que o falasse àquela nação. E ele disse que são de duro semblante, e eles querem, ou você quer, deixa de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então Deus escolhe um homem, capacita, para que aqueles que não querem ouvir saibam, naquele grande dia, que houve no meio deles um profeta. Houve um homem de Deus. Houve um homem que verdadeiramente falou a verdade. Não quiseram ouvir para ser salvo.
não quiseram obedecer para ser salvo. Por isso que não vão fazer parte do primeiro arrebatamento. Para fazer parte do primeiro arrebatamento, ele tem que obedecer a palavra. Se não obedecer a palavra, não tem como fazer parte do primeiro arrebatamento. E quando se sai da obra, sai da igreja, porque o pastor é aquele pastor que ensina segundo a vontade de Deus. Então, na realidade, ele não sai por causa do pastor, mas quem ele está vendo é o pastor. Como a Bíblia me diz lá no livro de 1 João, não me recordo o capítulo, mas que diz assim: como não pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão? Como você pode dizer que ama a Deus o qual você não viu? Você tem que amar o teu irmão o qual você vê. E sabe por que muita gente diz que ama a Deus? Porque não viu como ele é, como é que ele quer de nós. Mas o que ele quer é segundo as Escrituras. Então, por isso que quando alguém sai da igreja, por causa da palavra de Deus que o pastor está ensinando, está doutrinando, está falando, ele está realmente rejeitando o próprio Senhor. Ele está rejeitando o próprio Senhor. Aparentemente parece que ele está rejeitando o pastor. Mas desde que quando ele encontra com esse pastor na rua, com esse ungido de Deus, ele cumprimenta ele, fala que saudade, abraça e tudo. Então, verdadeiramente, ele não está rejeitando o pastor. Ele está rejeitando aquilo que o pastor está ensinando segundo a vontade de Deus. Então, ele rejeitou o próprio Senhor. Como ser salvo desse jeito? Rejeitando o próprio Senhor? Como ser salvo? Não tem como ser salvo, porque só o Senhor é que salva. Então, não tem como. Aí você vai vendo aqui, é tu, ó filho do homem, não temas, nem temas tuas palavras, ainda que haja sarça e espinho para contigo, tu habitaste com os escorpiões, e não temas as tuas palavras, e nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouça, que deixe de ouvir, pois são casa rebelde. Vocês viram por quê? Que Deus tem enviado aos determinados lugares? Quer ouça, quer deixe de ouvir. São casa rebelde, mas tem que ser falado da parte de Deus. Nós não podemos ocultar o que Deus tem. Eu não posso ocultar como ungido de Deus. Eu não posso. Se eu sou servo do Senhor, eu sou ungido, escolhido, profeta, eu tenho que falar a verdade. Não posso ocultar. Então veja bem, não é o homem falando, mas o próprio Deus falando do seu propósito para com os homens. Você vai ver isso em Apocalipse 1, versículo de 1 a 3. Aqui você vai ver, não é o homem falando. Quando você lê ali o livro de Apocalipse, mas ele falou como? Através de João, na ilha de Pátimo. E quem ele usou? Um homem para falar. Então você vai vendo aí a pura realidade. Louvado seja Deus, né? Apocalipse capítulo 1, no versículo de 1 a 3. Olha só, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que ele em breve deveria acontecer, que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou aos seus servos João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que ele viu. Bem-aventurado é aqueles que lê e aqueles que lê e que ouve as palavras da profecia e guarda essas coisas. Nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado é o que ouve. Quem está ali?
o Senhor está falando com João. Mas quem está falando com nós? João. João. O que é que João era? Escolhido. Profeta. Ungido. Agora, porque ele era homem, nós não vamos ouvir? Nós temos que ouvir. Nós temos que entender o que Deus quer. Porque Deus não veio falar diretamente com a gente. Muitas das vezes Deus fala diretamente comigo como ungido de Deus. Como falou com Ezequiel, como falou com João. Mas nem por isso que eu vou descrer daquilo que Deus falou com João. Porque João estava ali para isso. Para ouvir a voz de Deus, para transmitir para nós. Então aí a prova que essa palavra é a palavra do Senhor. E quando eu transmito ela, eu sou apenas um transmissor. E quando alguém rejeita de estar comigo por causa da palavra, ele rejeitou o próprio Senhor. Ele rejeitou o próprio Senhor. Prova que essa pessoa que sai da igreja por causa da palavra, e ainda bota a culpa no profeta ou no pastor, dizendo, poxa, ele é muito duro, ele fala aí, é muita coisa, não fico lá não. A prova que se eu chamar essa pessoa para almoçar na minha casa, no meu churrasco, ela está pronta para ir. Por quê? Mas se eu chamar ela para vir no culto, ela não está pronta para vir. Por quê? Então ela rejeitou quem mesmo? O Senhor. Ela rejeitou o Senhor. Ela rejeitou o Eterno, ainda que ela está em outra igreja, fazendo segundo as suas próprias vontades, seu próprio querer. Porque a outra às vezes não ensina conforme manda a Escritura. E eles acham que estão salvos também. Então, eles se rejeitaram a quem? Não propriamente a mim. Mas eles me evitam por causa da palavra. Eles não querem estar junto por causa da palavra. Porque a Bíblia me diz que a palavra é uma espada de dois gumes. Ela tanto corta para a vida eterna, quanto corta para a perdição eterna também. Ela corta para os dois lados. Está no livro de Hebreus, eu não me recordo o capítulo nem versículo, por isso eu não vou falar o capítulo e versículo, mas eu tenho certeza que está no livro de Hebreus, que a palavra de Deus diz que ela é a espada de dois gumes. Então a realidade é essa, gente. Então veja bem, que ali estava João na ilha de Pátimo para receber o recado de Deus. Deus vai ter que usar alguém para falar com esse povo. Só que quando o Senhor começa a falar, muitos rejeitam esse ungido, muitos rejeitam esse profeta, muitos rejeitam este homem de Deus. O problema é que hoje o povo crente hoje estão incrédulos, como o povo do passado. Então você vai vendo aí que o povo está incrédulo, como o povo do passado. Isso também está em Apocalipse 1, versículo 9 a 20. Não vou ler porque é muita coisa. Também está escrito na carta enviada às 7 igrejas. A gente vai vendo aquilo ali, aquela situação. Mas mesmo assim aquelas igrejas aceitaram. E quem estava lá na ilha de Pátimo? João. Quem era João? Um homem. Quem era esse homem? Escolhido e ungido de Deus. Igual eu. Ah, mas naquela época tinha... Mas agora não tem sim. Eu sou escolhido e ungido de Deus para fazer a obra de Deus, pregar a verdade, falar a verdade. Para isso o Senhor me chamou, me revelou e me mostrou o que Ele quer. Ele quer que a sua palavra se cumpra. Ele quer que nós cumprimos com a sua palavra. Ele quer que nós obedecemos a sua palavra. Para isso que está aqui, gente, é o nosso manual para a vida eterna. Se não obedecemos isso aqui, não adianta nem ser crente. Este é o manual para a vida eterna. E este manual ele tem que ser obedecido se quisermos ser salvos. Se quisermos ser salvos. O crente não pode correr
nessa época. Uma pergunta que não quer calar: como ser salvo crendo na versão do homem e não crendo na versão de Deus? Na versão de Jesus, do Espírito Santo. Como ser salvo desse jeito? Tem gente que crê naquele que está pregando lá na frente, mas não crê na Escritura. Ou não crê naquele homem que está ensinando segundo a Escritura, mas crê naquele homem que se ensina segundo a versão do mundo. Viver segundo o mundo. E aí ele crê. E aí eles ficam nesses lugares. Mas eles não crêem na versão bíblica, mas crê na versão do homem, conforme o homem ensina. Entendeu? Isso que é o problema, a versão do homem, né? O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1, versículo 10, ele disse claramente: se eu, vamos ler lá para ver, olha só o que ele diz, Gálatas, para nós encerrarmos, Gálatas, no capítulo 1, no versículo de número 10. Vamos ver aqui, louvado seja Deus, estou chegando lá, cheguei. Olha só, versículo de número 10, que diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Não seria servo de Deus, mas seria servos dos homens. Seria servo dos homens. Você vê bem aqui, servo dos homens. Vou ler de novo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, mas favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Então, é isso aí. Quando? Tanto faz para mim que estou pregando, se eu tentar agradar os homens, não sou servo de Cristo, enquanto aqueles que estão realmente ouvindo a mensagem, também fazer a vontade dos homens, não é servo de Cristo. Tem que fazer a vontade de Deus segundo este manual. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe, que você possa fazer um bom proveito dessa mensagem.